Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, espero que esse vídeo lhe encontre bem. Eu me chamo Luísa Rodrigues Garbim, atualmente sou mestranda do programa de pós-graduação em letra na área dos estudos literários na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no Brasil, e em parceria com o meu colega Bruno Luiz Signori, também do programa de pós-graduação em letras, como doutorando na área dos estudos linguísticos na mesma universidade, apresentarei, nos representando, o trabalho que fizemos em conjunto, intitulado Da Página à Tela, uma análise comparativa de Misery, Louca Obsessão, e sua adaptação cinematográfica. Então, essa apresentação está organizada da seguinte maneira: primeiramente, eu falarei um pouco sobre a obra literária e seu contexto de publicação, em seguida, trarei um pouco sobre a obra cinematográfica e, em seguida, por fim, a análise comparativa de fato entre as duas obras, a obra literária e a sua adaptação, por fim, as referências bibliográficas utilizadas para a teoria desse trabalho. Então, falando sobre a obra literária, primeiramente, o livro Misery, do autor Stephen King, é publicado em 1987 e ele configura-se, entra na bibliografia do autor como sua 23ª publicação. Nesse contexto, o autor ele já é um autor conhecido, de renome, e um fato muito interessante é que esse livro surge de uma inspiração também literária, nesse caso do conto The Man Who Loved Dickens, da autora Evelyn Hogg. Desde o lançamento, o livro ele foi um sucesso tanto comercial quanto crítico, e rendeu ao Stephen King o prêmio Bram Stoker Award na categoria Best Novel no mesmo ano de publicação. Então, do que fala, né, essa obra intitulada Misery, no Brasil, publicada como Misery, Louca Obsessão? Aqui a gente conhece o protagonista, Paul Sheldon, que é um autor que, cansado de escrever a mesma saga, a saga da personagem Misery, ele decide, no último livro, matar essa personagem que é tão famosa na bibliografia dele, chamada Misery Shenstein. E nesse contexto, então, após essa publicação onde ele mata essa personagem, ele sai para viajar e sofre um acidente de carro em meio a uma nevasca. Após esse acidente, ele é resgatado por aqui a nossa antagonista, que é a Annie Wilkes, que é uma mulher que se revela ao longo da trama psicologicamente instável, e ela se auto-intitula como a fã número 1 dessa saga que o Paul Sheldon publicou com a Misery. A Misery é a grande obsessão da vida dela, ela ama essa personagem. E assim que ela descobre que essa personagem foi morta no último livro pelo Paul Sheldon, revoltada com a morte da personagem, ela aprisiona o autor, que está nesse contexto de vulnerabilidade após sofrer o acidente, e submete esse personagem a torturas e manipulações, obrigando a reescrever um novo livro que ressuscite Misery de uma maneira crível. Então, ele fica preso nessa casa com essa mulher e sofrendo diversas torturas, diversas questões psicológicas e físicas, se vendo obrigado a fazer algo que ele não quer, que é reescrever um novo manuscrito que ressuscite essa personagem que ele havia decidido deixar para trás. Agora, falando da obra cinematográfica, também intitulada Misery, ela é lançada 3 anos depois da obra literária, então lançada em 1990, e ela é dirigida por Rob Reiner, com um roteiro adaptado pelo William Goldman. No elenco principal, a gente tem os atores James Caan, interpretando o papel do Paul Sheldon, e a Kathy Bates, interpretando a Annie Wilkes. Inclusive, ela ganhou um Oscar naquele ano de melhor atriz por seu papel, sua atuação nesse filme. O filme aqui, ele preserva o núcleo narrativo do texto original do Stephen King, então todo esse contexto do Paul Sheldon se vendo aprisionado após o acidente, com essa mulher que se diz sua fã número 1 e acaba torturando e obrigando a escrever
um novo manuscrito, mas a gente tem algumas diferenças que são bem interessantes, principalmente de como o suspense é construído, né, nessas duas obras, sendo que uma é cinematográfica, então a gente vê, né? Então aqui a gente tem cortes e condensações que são próprios desse contexto do cinema, em contrapartida com a obra literária, onde a gente vê tudo pela visão do próprio Poe, né? E agora, então, trarei esses pontos da análise comparativa para a gente debater um pouquinho sobre essas diferenças principais entre as duas, entre a obra literária e a cinematográfica. Partindo, né, do conceito e da teoria da adaptação, livro e obra publicado pela Linda Hutcheon, ela define a adaptação como um processo híbrido e interpretativo, resultando em uma adaptação não sendo uma obra apenas derivada, mas uma obra autônoma com qualidades próprias e não apenas uma reprodução fiel de um texto de origem que se vê preso dentro daquilo apenas que o texto de origem evoca, né? Então, no caso de Misery, Louca Obsessão, a gente, ao analisar comparativamente, é possível perceber que, embora as obras elas compartilhem desse mesmo núcleo temático, do mesmo enredo, e reforcem as mesmas metáforas, então, o confinamento do autor na casa, funcionando como um aprisionamento artístico para esse autor, representado pela Misery, os mecanismos que são utilizados para construir essas metáforas e essas sensações no leitor ou em quem está assistindo o filme, então esse suspense diverge drasticamente na forma com que ele é elaborado e apresentado para o interlocutor. Então, na literatura, o Stephen King ele investe na interioridade e na introspecção. Aqui no livro, a casa da Anne ela atua como um cárcere físico e uma metáfora para as amarras psicológicas do autor, no caso, o Poe. Os objetos que são muito presentes na obra, como a cadeira de rodas, que ele fica preso após sofrer algumas torturas, a máquina de escrever estragada que a Anne arruma para que ele possa escrever o manuscrito, eles são formas de materializar um enclausuramento criativo que aquele autor está vivenciando. E a própria personagem fictícia, nesse caso a Misery, ela representa essa visão ambivalente do autor. Ao mesmo tempo que foi a saga que trouxe o sucesso para ele, que o fez ser reconhecido, então isso também é aquilo que ele não quer mais reproduzir, não quer mais escrever. Então, a gente tem um repúdio estético versus o sucesso financeiro de fato. Passando também, falando um pouco sobre essa questão da dor física, da tortura psicológica, são fatos compreendidos diretamente pelos pensamentos e narração confusa do autor, do próprio protagonista, o Paul Sheldon. Então, a gente vê e entende todo aquele contexto junto com esse personagem. A gente acompanha ele acordando num lugar que ele não conhece, ficando confuso também, sem saber direito onde aquele personagem está, e toda a descoberta o próprio protagonista guia o leitor. Já no cinema isso acontece de uma maneira um pouco diferente. Então o diretor Rob Reiner, ele traduz essa angústia por meio de estratégias externas, visuais e sonoras, já que o telespectador acompanha os acontecimentos predominantemente de fora e não tem mais o acesso direto aos pensamentos do Poe, como é no livro. O filme ele constrói o suspense de forma progressiva, utilizando uma sonoplastia marcante, flash de imagens fragmentadas e alternância entre explícito e implícito. Além disso, utiliza a movimentação da câmera como se fosse esse narrador, então, em terceira pessoa, posicionando frequentemente em ângulos elevados e superiores para acentuar visivelmente as diferenças de poder da Anne e a submissão do Poe naquela situação tão fragilizada de vítima mesmo, de tortura e do crime que a Anne comete com ele. Então, aqui algumas referências utilizadas, a teoria da adaptação da Linda Hutcheon e a própria obra em questão, Misery. Eu agradeço muito o espaço para a apresentação do trabalho, me coloco à disposição para responder quaisquer dúvidas e questões nos comentários e agradeço muito para quem assistiu até aqui. Muito obrigado e até mais. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.